Boa noite, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja nesta noite abençoada. Me dê apenas 20 minutos do seu tempo, e eu vou te mostrar como acabar com a procrastinação que está roubando as bênçãos que Deus tem preparado para você. Se você está assistindo este vídeo neste momento, não é por acaso. Deus te trouxe aqui porque chegou a hora de você descobrir um dos segredos espirituais mais poderosos que separa os filhos de Deus vitoriosos daqueles que vivem adiando os propósitos divinos para suas vidas. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa do coração. Se esta palavra está tocando sua alma, se você sente que Deus está falando com você através desta mensagem, demonstre sua gratidão deixando seu like neste vídeo. E se você quer continuar recebendo revelações poderosas que vão transformar sua vida espiritual, se inscreva no canal e ative o sininho, porque Deus tem muito mais para te ensinar através deste ministério. O que você vai aprender nos próximos minutos pode ser a diferença entre uma vida de realizações extraordinárias no reino de Deus e uma existência de arrependimentos por oportunidades perdidas que o Senhor colocou em suas mãos. Preste muita atenção em mim, porque isso pode mudar completamente a forma como você lida com os propósitos de Deus para a sua vida. A verdade é que poucos pregadores têm coragem de falar é que a maior parte da sua ansiedade, do seu desespero, da sua culpa espiritual não vem do que você faz de errado, mas do que você deixa de fazer quando Deus te orienta. A procrastinação é uma arma silenciosa do inimigo contra o seu destino profético. Ela parece inofensiva no momento. Parece só depois eu oro, depois eu obedeço, depois eu faço o que Deus mandou, mas vai plantando sementes de desobediência dentro do seu espírito, criando um padrão de resistência que bloqueia as bênçãos celestiais. É ela que transforma pequenas orientações de Deus em montanhas de dificuldade na sua mente. É ela que faz você perder o tempo certo, a hora certa, a oportunidade certa que o Senhor preparou especialmente para você. E o pior de tudo, você sabe que Deus já te mostrou o caminho. Está 100% claro na sua consciência, mas algo trava, algo segura. E isso te corrói por dentro como um peso espiritual que destrói sua paz e sua confiança na direção divina. Mas preste atenção em mim, com toda a sua concentração espiritual. Se você quer acabar com a procrastinação de uma vez por todas e se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus, precisa entender esta revelação que o Senhor me deu para compartilhar com você. Quando você empurra as orientações de Deus, adia as conversas que Ele mandou você ter, posterga as ações que Ele colocou no seu coração. Você está resistindo ao Espírito Santo, que quer te usar para coisas grandiosas. Seu coração foi criado por Deus para buscar a sua presença e obedecer a sua voz. Mas o inimigo plantou na humanidade uma natureza que quer fugir da responsabilidade espiritual, que quer o conforto da zona de segurança, que quer adiar o que Deus está pedindo hoje para um amanhã que pode nunca chegar. E o nome bíblico disso é resistência ao Espírito Santo. É por isso que você prefere ficar no celular, assistir televisão, fazer qualquer coisa, menos orar, ler a palavra, obedecer ao que Deus falou no seu coração. Mesmo sabendo que isso está te afastando dos planos maravilhosos que Ele tem para você. Mas agora, me escute com atenção total. Você pode virar esse jogo espiritual completamente a seu favor. Você pode treinar o seu coração para desejar a obediência a Deus em vez de fugir dela. Porque procrastinação espiritual não é falta de fé ou fraqueza de caráter. É um desequilíbrio entre o que o seu espírito deseja menos, que é agradar a Deus, e o que a sua carne aprendeu a priorizar, que é a comodidade e o prazer imediato. É a diferença entre o seu homem interior, que quer servir ao Senhor, e o seu homem exterior, que quer evitar qualquer tipo de esforço ou sacrifício. Enquanto você continuar vivendo como escravo dos desejos da carne, você nunca vai se tornar o instrumento poderoso que Deus planejou que você fosse. Você será eternamente prisioneiro do agora eu quero, refém do conforto momentâneo, alguém que sabe exatamente o que Deus está pedindo, mas vive se sabotando espiritualmente. Só que você não está aqui para continuar assim. Você está aqui porque quer ser usado por Deus, quer romper definitivamente com esse ciclo de desobediência disfarçada. E o primeiro passo é entender que a procrastinação não é o problema real, é apenas o sintoma de uma questão espiritual. Mais profunda, o verdadeiro problema é o que você sente antes de obedecer a Deus. É o medo de sair da zona de conforto. A dúvida se Deus realmente vai te sustentar, a vontade de fazer tudo do seu jeito, em vez do jeito dele. E às vezes é simplesmente a preguiça espiritual de uma alma que não está sendo alimentada adequadamente pela palavra. Por isso, nos próximos minutos, eu vou te mostrar o caminho bíblico e comprovado para tomar de volta o controle espiritual.
da sua vida de uma vez por todas. Vou te ensinar como ativar a obediência de forma natural e prazerosa, como tornar a oração mais atrativa do que a distração, e como você pode finalmente fazer a vontade de Deus com alegria, clareza e poder. Sobrenatural. Preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque isso pode ser o maior desbloqueio espiritual da sua vida inteira. O motivo de você procrastinar espiritualmente não é falta de amor por Deus, não é fraqueza moral, não é porque você é preguiçoso por natureza, é porque você é humano. E a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Isso não é teologia complicada, menos é realidade bíblica simples. A Bíblia diz claramente, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, ou pensei, e há outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Existe uma guerra espiritual acontecendo dentro de você a cada momento. De um lado, o seu espírito regenerado que quer agradar a Deus, obedecer a sua palavra, cumprir os seus propósitos. Do outro lado, a sua carne que quer sempre o caminho mais fácil, que resiste a qualquer tipo de disciplina espiritual. E é essa carne que te recompensa quando você escolhe o caminho mais fácil. Por isso, a curto prazo, procrastinar espiritualmente parece uma vitória. Você evita o desconforto da obediência. Mas logo em seguida vem a culpa espiritual, a sensação de estar decepcionando a Deus, o peso de saber que você está perdendo bênçãos, e aí mais resistência entra em ação, criando um ciclo vicioso de desobediência que se repete indefinidamente. Isso é o que a Bíblia chama de andar segundo a carne. Em vez de andar segundo o Espírito, imagine como uma balança espiritual invisível que está constantemente pesando suas escolhas. De um lado da balança, tudo que Deus está pedindo: orar mais, ler a Bíblia, jejuar, evangelizar, perdoar, servir, obedecer às orientações específicas que Ele te deu. Do outro lado da balança, aquilo que a carne quer: dormir mais, se divertir, evitar responsabilidades, fugir de conversas difíceis, adiar decisões importantes, viver sem compromisso espiritual. A sua natureza carnal sempre vai escolher automaticamente o que é mais fácil e mais confortável, sem considerar as consequências eternas das suas escolhas. O problema devastador é que a desobediência sempre cobra um preço caro no futuro, e a obediência adiada sistematicamente vira perda de bênçãos que se acumulam. E quanto mais você reforça esse padrão de resistência espiritual, mais o seu coração fica endurecido para a voz de Deus. Você treina a si mesmo a evitar consistentemente o que Deus está pedindo, a fugir sistematicamente do que te faria crescer espiritualmente. É como se você criasse uma tolerância à voz do Espírito Santo, tornando-se cada vez mais dependente dos prazeres carnais e menos sensível às coisas de Deus. Mas aqui está o segredo, que pode mudar tudo na sua vida espiritual. O mesmo coração que resiste a Deus é exatamente o mesmo coração que pode ser completamente transformado pela graça. Você não precisa lutar eternamente contra a carne, você só precisa aprender biblicamente a andar no Espírito. Porque quando você anda no Espírito, a obediência se torna natural, a oração se torna prazerosa, servir a Deus se torna uma alegria. A diferença está em treinar o seu coração para encontrar satisfação nas coisas de Deus, em vez de nas coisas do mundo. Imagine por um momento como seria sua vida se você começasse a sentir prazer genuíno em obedecer a Deus. E se a oração virasse uma fonte natural de paz e alegria? E se cumprir os propósitos divinos gerasse mais satisfação do que qualquer prazer carnal? Isso não é apenas possível, é a promessa bíblica para todo filho de Deus que aprende a andar no Espírito. Mas exige disciplina espiritual, exige comunhão constante com Deus e principalmente, exige que você pare de negociar com a sua carne e comece a crucificá-la diariamente como Jesus ensinou. Prepare-se, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como fazer essa transformação espiritual, como vencer a resistência da carne, como desenvolver fome pelas coisas de Deus e transformar o que antes era pesado e difícil em algo natural e até prazeroso. Se você quer se tornar verdadeiramente um instrumento poderoso nas mãos de Deus, continue comigo com atenção total. Você está prestes a aprender como quebrar definitivamente as correntes da procrastinação espiritual de forma bíblica, simples e permanente. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, Tiago 2:26, e essa verdade é mais relevante hoje do que nunca. Porque enquanto você pensa excessivamente, excita
desnecessariamente. Adia sistematicamente a obediência. O tempo de Deus continua passando e as oportunidades que Ele preparou para você podem se fechar. As portas que Deus abriu para você atravessar com fé já podem ter se fechado. E o pior de tudo, podem ter sido abertas para alguém que tinha menos unção que você, mas infinitamente mais obediência prática. E é exatamente isso que dói na alma. Menos saber que Deus te escolheu para algo grande. Mas você vive estacionado na mediocridade espiritual por causa de padrões de resistência. Mas agora, me escute com toda a atenção espiritual que você conseguir. Renner. A procrastinação é fundamentalmente um padrão de resistência ao Espírito Santo. E todos os padrões podem ser quebrados através da palavra de Deus e da oração. Toda vez que você sente Deus te orientando para fazer algo e você sente qualquer tipo de resistência, mesmo que pequena, a sua carne automaticamente cria uma rota de fuga espiritual. Pode ser pegar o celular para se distrair, arranjar uma desculpa, adiar para quando tiver mais tempo, ou simplesmente ignorar a orientação divina. Isso não é comportamento aleatório ou falta de espiritualidade, é comportamento carnalmente aprendido, e a sua natureza pecaminosa reforça isso constantemente. Você evita o desconforto da obediência e é temporariamente aliviado da pressão espiritual. Só que esse alívio é completamente vazio de valor eterno e como um dote, que só satisfaz por alguns segundos e depois te deixa com mais fome espiritual do que antes. É gratificação carnal que rouba energia da satisfação espiritual verdadeira. Chave fundamental tá aqui. A sua carne não quer realmente servir a Deus de forma prática. Ela quer apenas sentir que está servindo, que está sendo espiritual, sem fazer o esforço real necessário para resultados espirituais genuínos. É por isso que você planeja excessivamente quando vai começar a orar mais. Anota compulsivamente versículos sem praticá-los. Organiza obsessivamente a vida espiritual. Assiste pregações intermináveis, mas nunca realmente começa a obedecer ao que Deus está pedindo especificamente para você. Isso te dá a sensação ilusória de crescimento espiritual, mas não é crescimento genuíno. Isso é procrastinação espiritual sofisticada, disfarçada de preparação religiosa. E quanto mais você se engana com essa ilusão de espiritualidade, mais o seu coração se endurece para a voz específica de Deus na sua vida. Você está literalmente construindo uma fortaleza mental de desculpas espirituais com tijolos de boas intenções religiosas, mas nada muda concretamente na sua vida, né? Nada acontece de fato no seu relacionamento com Deus. Porque religiosidade sem obediência prática é hipocrisia disfarçada. O princípio que eu aplico para quebrar esse padrão destrutivo é o que chamo de lei da obediência imediata. Sempre que Deus me orienta para algo, eu obedeço nos primeiros momentos, sem permitir que a dúvida, o medo ou a análise carnal entrem na equação, porque eu descobri através de anos de ministério que o momento de obedecer é exatamente quando a unção ainda está fresca e a orientação ainda está clara. Depois que a carne começa a questionar, a obediência fica muito mais difícil, e junto com a demora, morre a sua chance de receber a bênção que Deus tinha preparado. Então, respire fundo agora mesmo e declare comigo com convicção total: eu não sou escravo da minha carne. Eu não sou prisioneiro da minha preguiça espiritual. Eu não sou vítima da minha tendência à procrastinação. Eu sou filho de Deus, e filhos de Deus obedecem ao Pai Celestial, independentemente de como se sentem no momento. Essa é a primeira declaração de fé fundamental. A partir daqui, vamos construir juntos um sistema prático, bíblico e passo a passo, para treinar o seu coração a desejar genuinamente a obediência a Deus. Sim, desejar obedecer, porque só a obediência alegre e consistente constrói a vida abençoada que Deus planejou para você. Se você está verdadeiramente pronto para essa transformação espiritual radical, continue comigo. Vamos quebrar essas correntes carnais de vez e para sempre. Agora chegou a hora da virada espiritual definitiva. E eu quero que você grave esta verdade bíblica no seu coração. Obediência consistente gera bênçãos sustentáveis, mas bênçãos também podem gerar mais obediência quando você reconhece que elas vêm de Deus. A maioria dos cristãos vive na ilusão de que precisa estar sentindo Deus para obedecer, mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Deus derrama bênçãos quando você obedece pela fé, não quando você obedece pelos sentimentos. Esperar se sentir completamente ungido e inspirado é o maior erro espiritual que você pode cometer. O início de qualquer obediência é sempre desconfortável para a carne. Sempre será assim. Mas se você conseguir dar os primeiros passos de fé, Deus confirma a sua orientação com paz sobrenatural e resultados visíveis. Primeiro passo prático:
é este CRAE conscientemente, o hábito da obediência imediata. Ou seja, condicione o seu coração a obedecer a qualquer orientação clara de Deus. Mesmo que por poucos minutos, sem negociação interna com a carne, pegue uma orientação específica que Deus tem te dado e que você vem adiando sistematicamente. Não importa se é orar por alguém, perdoar, evangelizar, jejuar ou qualquer outra coisa menos, e comprometa-se com me opinas. 5 minutos de obediência prática e focada. Isso ativa o que a Bíblia chama de princípio da fidelidade no pouco. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também no muito, é fiel. Lucas 16:10. Quando você obedece no pequeno, Deus te confia coisas maiores. Mas aqui está o segredo espiritual crítico. Antes desses 5 minutos de obediência, você precisa quebrar completamente o ciclo de distração que sabota a sua comunhão com Deus. Isso significa literalmente sem celular por perto, sem televisão ligada, sem pessoas interrompendo, sem tentações carnais ao alcance da vista. Quanto mais distrações você permite conscientemente no seu ambiente de oração, mais você sabota o seu próprio relacionamento com Deus. A presença divina não pode competir efetivamente com estímulos carnais que estão constantemente disponíveis. Você precisa santificar o ambiente e dizer claramente ao seu coração: aqui é um lugar sagrado de comunhão com Deus, não de fuga espiritual. Isso cria o que chamo de atmosfera de adoração. Agora pare tudo e imagine comigo concretamente o que mudaria na sua vida se você fizesse isso religiosamente todos os dias. Se em vez de esperar a inspiração divina, você criasse disciplina spiritual, se em vez de fugir da orientação de Deus, você a tornasse parte do seu ritual diário de comunhão, é aqui que entra o segundo elemento fundamental: gratidão intencional e estratégica. Ao terminar cada período de obediência real e prática, você deve conscientemente agradecer a Deus de forma específica e detalhada. Pode ser uma oração de gratidão de 5 minutos, um louvor que você ama, uma declaração de fé sincera, um tempo de adoração, o que for, mas precisa ser registrado claramente pelo seu coração como recompensa espiritual, pela obediência prática. Isso ensina metodicamente o seu coração a associar alegria genuína à obediência a Deus. Você começa espiritualmente a gostar de obedecer, a desejar momentos de comunhão, a se viciar na presença de Deus, em vez de se viciar em distrações carnais. E aí acontece o milagre espiritual. O seu coração deixa de resistir a Deus e passa a buscá-lo automaticamente. O que antes era peso espiritual vira alegria natural. Você não briga mais eternamente com a sua carne, você a crucifica com autoridade e alegria. Preste muita atenção em mim agora, porque isso pode ser exatamente o que está te travando espiritualmente, sem você perceber conscientemente. A forma como você fala de Deus e com Deus internamente é o que define fundamentalmente a forma como você se relaciona com Ele externamente. Palavras não são apenas sons vazios, elas são decretos espirituais que programam literalmente o seu coração para obediência ou rebelião. E a procrastinação espiritual se alimenta diretamente da linguagem interna fraca, da dúvida constante, da hesitação sutil que você nem percebe que está fazendo. Toda vez que você diz para si mesmo: eu tenho que orar, eu tenho que obedecer, o seu coração subconsciente escuta obrigação pesada, pressão religiosa, peso espiritual. E como a carne quer naturalmente fugir do que é difícil, ela responde automaticamente com resistência e procrastinação. Mas quando você conscientemente troca essa linguagem por eu escolho obedecer a Deus, ou melhor ainda, eu amo obedecer ao meu Pai Celestial, você reposiciona completamente o seu relacionamento com Deus. E isso muda tudo espiritualmente. Você se torna aquilo que confessa consistentemente sobre si mesmo. Mas antes de confessar, você pensa, você se escuta. E o seu coração acredita religiosamente naquilo que você repete para si mesmo, diariamente sobre Deus e sobre você. Se todo dia você diz internamente que é difícil orar, que não tem tempo para Deus, que não consegue obedecer, que é pesado demais, adivinha o que acontece? Seu coração aceita essa programação como verdade absoluta. Ele molda sua disposição espiritual, seus níveis de fé, sua capacidade de comunhão para que isso seja exatamente a sua realidade. Mas se você muda conscientemente a linguagem interna, você muda o coração, e então muda automaticamente o comportamento espiritual. A procrastinação é fundamentalmente uma guerra que começa na linguagem interna e se manifesta no comportamento externo. O segredo é usar consistentemente confissões que ativam identidade espiritual poderosa,
em vez de obrigação religiosa. Pesada? Pare de dizer assim: eu preciso orar. Comece a dizer: eu amo conversar com meu Pai Celestial, porque sou filho amado de Deus. Ao repetir isso com fé e convicção, seu coração começa automaticamente a se alinhar com essa nova identidade espiritual. É renovação da mente em ação prática. Você está literalmente reprogramando os caminhos do coração para a obediência alegre. E tem mais um elemento crucial. A confissão precisa ser acompanhada de postura corporal reverente. Sim, sua postura física influencia diretamente sua disposição espiritual. Não tente orar deitado, relaxado, ou com um corpo em estado de preguiça. Levante-se fisicamente, respire fundo, abra os brocos, levante o rosto para o céu e declare, com firmeza total: eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus com alegria. Isso não é teatro religioso, é alinhamento espiritual. Seu corpo envia sinais para o coração constantemente, e o coração responde com fé, disposição e comportamento correspondente. Agora imagine o impacto transformador disso na sua vida espiritual. Em vez de se esconder de Deus, você o busca. Calma. Em vez de negociar com a carne, você a crucifica com autoridade. Em vez de fugir por preguiça, você obedece por amor. Essa é a chave fundamental. Não espere vontade aparecer magicamente menos. Crie disciplina espiritual consciente. Nos próximos minutos vamos entrar em outro elemento fundamental: visão clara dos propósitos eternos que Deus tem para você, porque você só obedece com força real quando sabe exatamente para que Deus te chamou. Obediência sem propósito é religiosidade vazia, mas obediência com propósito claro é poder, é direção, é unção imparável. Agora chegou o momento de te mostrar como vencer, estrategicamente, a sua carne. Porque sim, ela vai tentar te sabotar espiritualmente todos os dias. Sua natureza carnal quer conforto, quer cama, quer distração, quer tudo, menos a disciplina espiritual que constrói caráter cristão. E se você não souber lutar inteligentemente contra esses impulsos carnais, vai perder a batalha espiritual todos os dias. Mas se souber usar as armas espirituais corretas, você vence sistematicamente. Porque a carne pode ser crucificada quando você conhece os métodos bíblicos certos. Aqui vão 5 estratégias espirituais poderosas que vão transformar radicalmente a sua vida de oração e obediência. Primeira estratégia: regra dos 5 segundos de obediência. Deus te orientou para algo? Não espere nem um segundo a mais. Obedeça em até 5 segundos. Levante, comece, dê o primeiro passo de fé. Se você ultrapassa esse tempo crítico, a carne entra em ação e sabota com dúvidas, preguiça e desculpas religiosas. Obedeça antes de questionar. Isso ativa o coração de fé e silencia a voz da carne. Segunda estratégia: visualização das consequências espirituais. Em vez de imaginar o quanto é difícil obedecer, imagine vividamente como você vai se sentir se não obedecer a Deus. Imagine a culpa espiritual, o peso no coração, as bênçãos perdidas, a decepção de saber que você resistiu ao Espírito Santo. Seu coração foge naturalmente da dor espiritual, então use isso estrategicamente a seu favor. Terceira estratégia: divisão em blocos de oração de 10 minutos. Seu coração odeia compromissos espirituais longos e ama pequenas vitórias. De fé, quebre tudo em blocos curtos e gerenciáveis. Ore por 10 minutos, depois mais 10. Ao final de 3 blocos, você estará em comunhão profunda com Deus. O importante é começar pequeno, mas com coração sincero. Quarta estratégia: ritual de entrada na presença. Toda vida espiritual precisa de um momento específico de consagração. Crie um ritual fixo de início da comunhão. Pode ser acender uma vela, abrir a Bíblia, tocar uma música de adoração. Ensine seu coração. Quando isso acontece, eu entro automaticamente na presença de Deus. Isso forma um gatilho espiritual e condiciona sua alma a adorar. Quinta estratégia: ambiente santificado sem distrações. Não confie em força de vontade espiritual, ela é fraca e limitada. Confie em ambiente consagrado. Crie espaços onde só existe uma opção: buscar a Deus. Exemplo: sem celular por perto, sem televisão visível, sem distrações carnais. No campo de visão, se você deixar as tentações visíveis, você já perdeu metade da batalha espiritual antes de começar. Essas estratégias funcionam porque quebram o sistema de resistência carnal, redirecionam o coração para Deus e cortam o ciclo automático de fuga espiritual. Você não precisa ser mais religioso, precisa ser mais estratégico. Mas e consciente, mais inteligente espiritualmente, precisa decidir de uma vez por todas quem está no comando da sua vida.
Você ou sua carne? Ser mais forte que a carne não é lutar contra ela eternamente. É crucificá-la, discipliná-la, santificá-la. Ser como um general espiritual firme, que guia impulsos rebeldes com autoridade divina. Sua carne é o soldado, mas seu espírito regenerado é o comandante supremo. E comandantes espirituais eficazes não pedem permissão à carne, eles dão ordens claras em nome de Jesus e esperam obediência total. Você quer parar de procrastinar espiritualmente de verdade? Então pare de olhar apenas para o hoje imediato. Cristãos que vivem presos ao presente imediato se tornam escravos da procrastinação espiritual crônica. Mas cristãos que enxergam a eternidade com clareza agem com urgência espiritual natural. Porque quem vê o céu anda rápido na terra. Quem tem propósito eterno tem força. E quem tem um chamado claro de Deus supera qualquer dificuldade carnal. Agora pare tudo e imagine quem você será na eternidade se parar de procrastinar espiritualmente. Hodgmas, como será sua coroa, suas recompensas, sua posição no reino, seu relacionamento com Jesus? Visualize em detalhes proféticos. Veja com os olhos da fé disciplinada. Porque seu coração precisa de uma visão eternamente poderosa para trabalhar com um foco espiritual, e se você não dar a ele uma visão celestial clara, ele vai continuar operando no modo carnal, reagindo aos desejos, às preguiças, às distrações mundanas. Isso é verdade bíblica pura aplicada. O coração opera fundamentalmente por esperança eterna. Ele decide o que fazer, com base no que ele acredita sobre o seu destino eterno. É o sistema de fé que governa o comportamento. Quando você não tem uma identidade celestial claramente construída, você se torna qualquer coisa, e a procrastinação espiritual vence porque nada parece verdadeiramente eterno. Mas quando você cria uma imagem profeticamente poderosa de quem Deus te chamou para ser, com detalhes, com unção, com envolvimento total, seu coração se alinha automaticamente. Nos comentários abaixo, escreva eu obedeço a Deus se você está pronto para implementar esses princípios na sua vida a partir de hoje. Este compromisso público aumentará exponencialmente suas chances de seguir através com a implementação real, a determinação inabalável para vencer a procrastinação espiritual. Através da obediência alegre, é o que separa os cristãos vitoriosos dos cristãos derrotados. Desenvolva essa determinação, aplique esses princípios religiosamente, e você descobrirá que sua vida começará a se mover em direções sobrenaturais que você nem imaginava serem possíveis. Compartilhe este vídeo com irmãos que você sabe que precisam dessa transformação espiritual. O conhecimento bíblico multiplicado é unção amplificada. Quando você ajuda outros a vencer a procrastinação espiritual, você cria um ambiente ao seu redor que apoia e acelera seu próprio crescimento no reino. Até o próximo vídeo. Continue aplicando esses princípios, continue crescendo espiritualmente. Continue construindo a vida abençoada que Deus planejou para você. A vitória espiritual não é acidente. É resultado de obediência consistente, praticada diariamente, independentemente de como você se sente.